A gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso da Transpetro aí na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas também sejam postadas aqui, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica lá no sininho para ser notificado também. Então aguarda a vinheta que a nossa aula já vai começar. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de topografia. Na nossa aula de hoje, o nosso assunto serão as escalas, tá? Então, entenderemos como um relevo, né, um mapa, ele é gerado por meio da utilização das escalas, tá? Então, é muito comum, né, em levantamentos topográficos, essa necessidade de representar no papel uma certa porção da superfície terrestre. E, para tornar isso possível, a gente representa essas feições levantadas numa escala adequada. Então, a gente pode definir a escala como o valor de uma distância medida no desenho e a sua correspondente no terreno, certo? Então, basicamente, vai ser isso que nós veremos aí na nossa aula de hoje, certo? Bom, como que a nossa aula está subdividida? Então, iniciaremos por meio das definições iniciais, depois entraremos nos principais tipos de escalas e as suas aplicações. Muito importante também falar do erro de graficismo, tá? E a respeito da escala gráfica, certo? Então, trataremos a respeito desse assunto e a aula está subdividida desta maneira. Bom, para começar, como eu falei, né, o objetivo é traçar, né, representar essas feições numa escala adequada para os fins de projeto. Então, vai ser essa relação entre o valor de uma distância medida no terreno e a sua correspondente, né, respectiva. A NBR 8196, que é uma norma que trata do emprego das escalas em desenho técnico, traz os procedimentos para as definições dessas escalas. Tá? E por definição, essa norma nos diz que a escala é a relação da dimensão linear de um elemento, tá? E o objeto representado no desenho original para a dimensão real dele. Tá? E normalmente são empregadas três tipos de notações para as escalas. Tá? São essas três que você está vendo aí no slide, onde o M é o denominador da escala, o D minúsculo a distância no desenho e o D maiúsculo a distância no terreno. Tá? Por exemplo, se uma feição ela é representada no desenho com 1 centímetro de comprimento, né, e a gente sabe que no terreno o comprimento é de 100 metros, então eu vou representar a escala como sendo de 1 para 10.000. Isso acontece quando eu utilizo a fórmula número 2 que você está vendo ali no slide. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado, neste caso, quando eu utilizo a equação 2, quando eu vou transformar as distâncias, tomar todo o cuidado para utilizar a mesma unidade. Por quê? Por exemplo, né, se eu uso a distância no mapa como sendo 5 centímetros, representando meio quilômetro, eu tenho que usar tudo em centímetros, tá? Para obter, então, a distância, certo? Então, sempre tomar o cuidado de sempre estar na mesma escala. Além disso, a escala ela pode ter uma redução ou uma ampliação, tá? Então, como eu disse, né, aquela exemplificação que eu fiz,
Se eu represento uma feição no desenho com 1 centímetro de comprimento e no terreno é de 100 metros, então a minha representação da escala é de 1 para 10.000. Tá? Como eu estava dizendo, as escalas elas podem ser de redução, por exemplo, 1 para n, ampliação, que é de n para 1, ou as naturais, que é de 1 para 1, 1 para 10, por exemplo. Tá? É muito comum na topografia a gente usar de 1 para 250, 1 para 200, 1 para 500, 1 para 1000. Logicamente não é algo rígido, né? Isso aí vai depender dos teus objetivos, do que você quer representar ali com aquele desenho. Além disso, o que é uma escala grande? Uma escala grande vai ser quando o denominador for pequeno. Por exemplo, uma escala grande é uma escala de 1 para 100, uma escala de 1 para 200, uma escala de 1 para 50. E uma escala pequena é aquela que possui o denominador grande. Por exemplo, 1 para 10.000, 1 para 500.000, né? E etc. Além disso, o valor da escala ele é adimensional, então não tem unidade, não tem dimensão, certo? Então, por exemplo, se eu escrever 1 para 200, significa que uma unidade no desenho equivale a 200 unidades no terreno. Então, 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros no terreno. Ou 1 milímetro no desenho corresponde a 200 milímetros no terreno e etc. Certo? Então, como se usa uma régua, normalmente se utiliza a relação em centímetros, certo? Bom, também é comum medir uma área em um desenho, né? E calcular essa área correspondente no terreno. Como que eu faço isso? Se você imaginar um desenho na escala de 1 para 50, usando essa escala, eu faço um quadrado de 2 por 2, 2 unidades por 2 unidades, não me interessando a unidade. Tá? Essa figura representa esse desenho e a área desse quadrado vai ser AD igual a 2 unidades vezes 2 unidades. Então, 4 unidades ao quadrado, certo? A área total do quadrado no terreno vai ser 50 vezes as 2 unidades vezes 50 vezes as 2 unidades. Tá? Jogando na equação, eu chego em 4u ao quadrado vezes 50 vezes 50. Tá? Substituindo e lembrando que o meu mzão é igual a 50, é o meu denominador da escala, eu consigo obter a área do terreno como sendo AD vezes mzão ao quadrado. Tá? Então, consigo obter essa área do terreno em função da área medida no desenho e da escala também. Só substituir nessa equação. Certo? Bom, além disso, nós temos as principais escalas e as suas aplicações, certo? Nós temos uma tabelinha, tá, que nos traz essas informações. Por exemplo, aplicação de detalhes de terrenos urbanos. Normalmente utiliza-se uma escala de 1 para 50. Para plantas de pequenos lotes e edifícios, uma escala de 1 para 100 e de 1 para 200. Plantas de arruamentos e loteamentos urbanos, 1 para 500 e 1 para 1000. Planta de propriedade rural, de 1 a 1000 a 1 para 5.000. Planta cadastral de cidade, grande propriedade, pode chegar até 25.000. Carta de município até 100.000. E mapa de estádios, países, continentes, 1 para 200.000 até 1 para 10 milhões. Certo? Então, são algumas das principais escalas existentes, né? E as suas aplicações. Certo? A gente tem aqui um exemplo para tratar um pouquinho desse assunto que nós estamos trabalhando hoje. Né? E nesse exemplo, ele pede para a gente determinar o comprimento de um rio, onde a escala do desenho é de 1 para 18.000. E o rio ele foi representado por uma linha com 17,5 centímetros de comprimento, certo?
Então, o primeiro passo que a gente faz nesse caso é anotar os dados que nos foram dados, certo? Então, sabe-se que a escala do desenho é de 1 para 18.000, então eu anoto isso. A escala de 1 para 18.000 e a distância da linha é medida de 17,5 centímetros, certo? Bom, como que eu vou determinar o comprimento desse rio? Anoto a minha equaçãozinha para a escala, que é a distância medida, né, no mapa sobre a distância real, é de 1 para 18.000. Então, 1 para 18.000 corresponde a 17,5, né? Então, uma medida unitária no desenho é de 17,5. E quem eu quero obter é o meu Dzão, que é a distância, né, o comprimento do rio. No papel ele tem 17,5, então vamos descobrir qual que é o comprimento real em campo desse rio, certo? Bom, pela regra de 3, o meu Dzão, D vezes 1, é igual a 17,5 vezes 18.000. Fazendo a multiplicação, se você fizer os cálculos aí, você vai obter um comprimento de 315.000 centímetros. Transformando para metro, eu tenho um rio de 3.150 metros, ou 3,15 quilômetros, certo? Bom, falando a respeito dos erros de graficismo, que também tem a ver com esse assunto trabalhado na nossa aula de hoje. O que é o erro de graficismo? Tá? Bom, ele é ele vai depender da acuidade visual, da habilidade manual e da qualidade do equipamento de desenho. Se a gente consultar a NBR 13.136 de execução de levantamentos topográficos, conforme a imagem aí está te mostrando, esse erro de graficismo admissível na elaboração do desenho topográfico para lançamento de pontos e traçados de linhas é de 0,2 milímetros e vai equivaler a 2 vezes a acuidade visual. Então, essa é uma informação muito importante que a gente tem, que a norma nos estabelece, é muito comum ser cobrada em questões de concurso também, ok? Além disso, em função desse valor, desse EG, que é o erro de graficismo, a gente consegue definir o valor da precisão da escala, que é o Pzinho E. Tá? Ou seja, é o menor valor representável numa verdadeira grandeza, numa determinada escala. Certo? Então, temos que o PE, né, que é a precisão da escala, é igual ao erro de graficismo, vezes o nosso Mzão. Certo? Nessa tabela que você está vendo aí, a gente tem a ilustração do valor da precisão da escala para diferentes escalas. Tá? Por exemplo, numa escala de 1 para 10.000, a precisão da escala vai ser de 2 metros. De 1 para 2.000, de 40 centímetros. De 1 para 1.000, de 20. De 1 para 500, de 10 centímetros. De 1 para 250, de 5 centímetros. Certo? Então, o valor da precisão da escala, obviamente, está relacionada à escala a ser adotada, certo? Em casos onde a gente precisa representar os elementos com dimensões menores do que a precisão da escala estabelece, a gente pode usar os símbolos, tá? Ali nessa figura abaixo, você está vendo alguns exemplos de símbolos utilizados para representar feições em levantamentos topográficos. Tá? Então, são exemplificações aí desses símbolos muito empregados, muito utilizados. Ok? Bom, falando a respeito agora da escala gráfica, né, que é muito empregada também dentro da topografia. A escala gráfica, ela é utilizada para facilitar a leitura de um mapa. Então, é o quê? É esse segmento de reta dividido conforme mostra, né, graficamente essa relação
entre as dimensões de um objeto no terreno e as dimensões dele no desenho. Certo? Joly nos afirma que a escala gráfica ela é um ábaco constituído de uma linha graduada, que é dividida em partes iguais. Cada uma dessas linhas graduadas representa a unidade de comprimento escolhida para o terreno ou um de seus múltiplos ali. Certo? E para construir uma escala gráfica, a primeira coisa é conhecer a escala do mapa. Tá? Por exemplo, se você imaginar um mapa na escala de 1 para 4.000, certo? E eu quero desenhar um retângulo no mapa que vai corresponder a 100 metros no terreno. Se eu aplicar esses conhecimentos que a gente acabou de ver na nossa aula de hoje, eu vou desenhar um retângulo com 2,5 centímetros de comprimento. Então, eu tenho que 1 para M vai corresponder ao meu D sobre o meu Dzão, e que 1 para 40.000, 1 para 4.000 vai ser o meu Dzinho sobre o 10.000. Então, assim, eu consigo obter o meu Dzinho de 2,5 centímetros, certo? Isso aqui já seria uma escala gráfica, né, que a gente já viu anteriormente, certo? Mesmo que ela seja bastante simples. Então, é comum a gente desenhar na prática mais que um segmento, mais do que um retângulo, e indicar também qual que é o comprimento no terreno que esse segmento ele vai representar, certo? Conforme essa figura aqui nos mostra, ok? No caso anterior, a gente pode determinar a escala graduada de 100 em 100 metros. E eu também consigo definir o tamanho do retângulo no desenho, como, por exemplo, de 1 centímetro. Tá? Então, a representação final que a gente tem para a escala gráfica é essa que você está vendo aí. Certo? Bom, eu também consigo definir o talão, que é aquela imagem que eu te mostrei anteriormente. Bom, o que é o talão? Ele é essa parte da escala que é dividida em intervalos menores, certo? E vai corresponder ali a uma forma de representação dessa menor parte também, desses menores intervalos, certo? Mas a forma normal, né? A forma normal não, a forma mais empregada de escala gráfica é essa que você está vendo. Por exemplo, uma escala de 1 para 4.000 significa que 1 centímetro corresponde a 40 metros. 1 centímetro no papel vai corresponder a 40 metros na realidade, né? 40 metros no terreno. Certo? Bom, nós entramos agora na etapa de resolver algumas questões de concurso relacionadas ao assunto dessa nossa aula de hoje. Tá? Essa é uma questão da FGV do ano de 2015, certo? E a gente vai ter que empregar alguns cálculos vistos no decorrer da nossa aula de hoje. Então, em uma carta topográfica, uma ferrovia de 30 quilômetros foi representada por uma linha de 6 centímetros de comprimento. Assim, é correto afirmar que a escala dessa carta é de quanto? Então, nós vamos ter que calcular o valor dessa escala, se eu sei que a ferrovia tem 30 quilômetros e foi representada por 6 centímetros. É importante se atentar aqui com a unidade, padronizar a mesma unidade, né, na hora de fazer o cálculo. Tá? Então, qual que vai ser a alternativa correspondente, né, nesse caso? Bom, o que ele quer? Ele quer a razão entre a distância representada no terreno e a distância real da carta topográfica. Tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar a distância no desenho dividido pela distância do objeto, a gente vai obter a escala, ok? Então, nesse caso, como no desenho eu tenho uma linha de 6 centímetros
e corresponde a um objeto de 30 quilômetros na realidade, é só a gente substituir nas fórmulas, né? Fazendo ali uma regrinha de 3, onde 30 quilômetros corresponde a 30 mil metros e 6 centímetros a 0,06 metros, eu consigo transformar tudo isso para metros, né, e definir qual que é o valor da minha escala. Então, a minha escala ela vai ser 1 sobre E, que é de 0,06 para 30 mil, ok? Dito isso, fazendo uma regrinha de 3 também, minha escala vezes 0,06 é igual a 1 vezes 30 mil. Quem eu quero obter é a minha escala. Então, a minha escala vai ser igual a 30 mil dividido por 0,06. Se você fizer os cálculos, você vai obter um valor igual a 500 mil, certo? Então, a nossa escala é igual a 500 mil. Nesse caso, a nossa alternativa correta é a alternativa B, certo? Está circulado ali a alternativa E, mas nesse caso, a nossa alternativa correta é a alternativa B. A nossa escala é uma escala de 1 para 500 mil, que é igual a 30 mil dividido por 0,06. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, dessa forma, nós finalizamos a nossa aula de escalas, né, dentro da área de topografia, é um assunto muito pertinente, muito importante. Espero aí que você tenha aproveitado a aula. E é isso. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, galera. Valeu e até mais.